Qual o seu nome? Meu nome é Letícia. Quantos anos você tem, Letícia? 43. Você é casada? Não. Se divorciou? Sim. Quantos filhos você tem? 3. Qual a idade deles? 11, 9 e 5 anos. Você pode dizer que teve um relacionamento abusivo? Sim. Letícia, como que a gente se conheceu? Então, eu acompanhava os seus vídeos no YouTube, sempre fui tua seguidora, né? E me identificava com os assuntos, porque eu não estava satisfeita com o meu casamento. E daí eu fechei uma consultoria com você e fiquei pensando em tudo que a gente conversou. E daí depois teve aquela vez, né, que a gente tomou um café, vim pra cá, né? Tomei um café com você e daí a partir daquele dia tudo mudou. A Letícia, que tá aqui comigo, uma seguidora minha, eu quero que vocês prestem muita atenção na história da Letícia, porque eu tenho certeza que muitas de vocês estão passando por isso e nem imaginam como era o caso dela. Apesar da consultoria que eu faço, que eu fazia, né, hoje eu não presto mais consultoria, que era através do WhatsApp, a Letícia é de uma cidade vizinha à minha e eu mesmo assim não sabia disso. E aí um dia ela me disse que estava aqui na cidade e que gostaria de tomar um café comigo. E segundo ela me fala, foi esse café que mostrou para ela que ela realmente acreditou e percebeu o quão abusivo era o relacionamento dela. Então eu vou fazer umas perguntas bem pontuais, ela vai contar a história dela, não é uma história comum como outras assim que eu já vi. A história dela é bem diferente e começa desde a decisão dela casar, o porquê que ela decidiu casar com este homem, o porquê ela agradecia por ter um marido. Com quantos anos você casou, Letícia? Eu casei com 27. 27 anos. Uhum. Você se considerava uma mulher que já ia ficar pra titia? Sim, eu tinha certeza. Eu sentia a pressão da sociedade, das pessoas. Eu tava vendo que o tempo tava passando e eu tava sozinha. Que eu tava ficando velha e eu não ia ter aquela experiência. E era meu sonho casar. Era meu sonho de criança, entrar na igreja vestida de branco. Então era uma coisa assim que eu queria muito. Em quem que você se espelhava para querer realizar tanto esse sonho a qualquer custo? Eu cresci sentindo uma família muito grande. Então a gente ia nos casamentos da família. Então eu era uma menina que a gente ia naquelas festas e eu achava aquilo incrível, era maravilhoso. E eu pensava que um dia eu queria ter um casamento daqueles. Mas você se via na festa, né? E não no dia a dia. Sim, era só naquele sonho incrível do casamento. O depois do casamento, talvez fosse brincar de casinha, uma coisa assim bem idealizada mesmo. Vocês vejam como que são as coisas, como as pessoas são diferentes, porque eu ia nesses mesmos casamentos com as minhas primas, com as minhas tias, né? Eu sou a filha da irmã mais velha, então eu acompanhei o casamento de todas as minhas tias. E aquilo era tudo que eu não queria pra minha vida, porque eu via eles servindo churrasco com um prato de papelão embaixo, eles jogavam um monte de uma colherada de maionese naqueles pratos de papelão. As minhas tias mais novas passavam a semana toda fazendo comida e batendo aqueles merengue para fazer bolo. E eu pensava, eu não quero isso pra minha vida. Daí quando eu cresci, eu tive certeza que eu não queria aquele tipo de casamento, onde não poderiam fazer aquele casamento de princesa, sabe? Era só pra fazer a festa pros outros. E eu já via isso desde pequena, que era uma coisa que eu não queria pra minha vida. E é engraçado que você se apaixonou pelo ritual, né? Pelo processo, mas não tinha noção do que ia acontecer ali dentro, né? Então dá pra se dizer que você também, como eu, não viveu uma paixão pelo seu marido. Você tinha nele um salvador. É mais ou menos isso? É isso mesmo. Uhum. Eu sei por mim, eu tenho muito respeito pelo pai dos meus filhos, mas eu nunca vivi uma paixão com ele, sabe? Aquela paixão assim que a gente busca pelo menos uma vez na vida, né? E por que que você não esperou o homem certo? Digamos assim, você queria casar, você sonhava em ter filhos, mas por que você não acreditou que pudesse ter um príncipe realmente pra você e não um salvador? Eu já vinha assim de vários relacionamentos fracassados. Eu tive vários namorados antes e todos eles foram eles que terminaram comigo. Não era nunca eu, sabe? As pessoas me deixavam. E o primeiro que me quis, eu me agarrei.
Meu Deus, potencializada a carência neste ser que está aqui. Primeiro, eu quero te agradecer também, Letícia, por você ter se disponibilizado a sair da tua cidade para vir aqui, para gravar esse vídeo, sabe? Eu tô me sentindo assim honrada de ter você aqui na minha casa, porque eu acabei desenvolvendo um carinho muito grande por você no dia que você me mandou uma mensagem dizendo: sou o seu caso de sucesso, e eu não sabia do que você estava falando, porque eu não acompanhei esse divórcio, essas decisões. Ela tomou todas essas decisões por conta própria, ela tomou essas decisões sozinha, sem o meu auxílio. Depois daquela conversa que nós tivemos, nós não conversamos mais, e foi ali que ela percebeu o que estava acontecendo. Eu fiquei muito indignada com tudo o que ela me contou, que ela passava no casamento e achava normal. Mas voltando aqui um pouquinho, tem algum motivo que você acha desses seus relacionamentos anteriores não terem dado certo? Por que você era sempre chutada, largada, se decepcionava? É porque eu era muito carente, né? Eu era grudenta, eu ficava correndo atrás. Eu me apaixonava muito fácil, então aquela pessoa eu mal conhecia, já era tudo pra mim. Eu sempre ignorava os defeitos, eu não me dava valor, né? Ficava muito chateada, eu sofria muito por ninguém morrer de amores por mim, alguém que eu quisesse, né? Ficar ali me bajulando, nunca aconteceu isso. Então eu coloquei na minha cabeça que isso nunca ia acontecer. E daí, quando chegou alguém que te deu isso, você agarrou a oportunidade. Sim. Tá, então é muito importante a gente falar aqui, eu sempre falo que semelhante atrai semelhante e pessoas carentes atraem narcisistas. Isso é um ponto que é bom explicar, porque vocês podem pensar: se semelhante atrai semelhante, narcisista atrai narcisista, psicopata atrai psicopata. Não é assim que funciona. As energias, elas estão uma à procura das outras e ponto final. Pessoas carentes podem atrair outra pessoa tão carente quanto, e aí quem sabe vive feliz porque um fica suprindo o outro e tá tudo bem, mas normalmente não é isso que acontece nesse caso. Quando a pessoa ela é muito carente, quando ela tá desesperada e quando ela tá procurando, é aquela história, você acaba sendo encontrada, né? Durante esse tempo que você ficou casada, até aquela nossa conversa lá naquele café, o que você pensava do teu casamento? Tipo, tudo que ele fazia com você, gente, não tinha agressões físicas, é bom deixar bem claro, era um relacionamento de uma pessoa frágil e que agradecia por tudo que aquele homem fazia, tá? Então ela era grata por aquilo, achava que era o máximo. Você pode falar alguma coisa assim? Como que você se via nesse relacionamento? Qual foi o ponto que você começou a perceber que você não era feliz e que não era aquilo que você tinha sonhado, que não era uma brincadeira de boneca? Então assim, no começo tava tudo bem, né? Tinha minhas tarefas da casa, meu trabalho. Mas daí eu comecei a perceber que só eu era a companheira. Então assim, eu queria muito que aquilo desse certo. E eu que tinha que fazer tudo. Eu que aceitava as coisas que ele me falava pra fazer, porque eu queria que dava certo, que desse certo. Eu não questionava. Então, se a gente combinava de não ter diarista, aí eu me sacrificava pra, de repente, não discordar, não entrar em conflito e aquilo continuar dando certo. Mesmo você trabalhando fora, ele ainda te induzia a acreditar que a responsabilidade da casa era toda sua. Minha, e que ele não precisava me ajudar em nada, porque ele já trabalhava fora o dia inteiro. E você também. E eu também. Mas ele não precisava me ajudar, quem tinha que fazer as tarefas da casa era eu. E aí, sozinha. Provavelmente, como era aquilo que você queria pra sua vida, você se achava responsável por aquilo. Era minha obrigação. Exatamente, eu achava que por eu ser esposa, eu tinha que ser submissa e eu tinha que fazer o meu papel de mulher no casamento, que era de limpar a casa, de cozinhar, porque daí a gente também não podia pegar almoço fora, eu tinha que cozinhar de noite pra esquentar o almoço todo dia na hora do almoço, porque apesar de ter dinheiro, não podia pegar almoço fora. Porque o dinheiro precisava ser guardado para projetos futuros, os quais eu concordava, né? E falava, não, beleza, vamos fazer isso para no futuro a gente ficar mais confortável. E daí o que não aconteceu? Porque daí vinha aquele futuro chegou, e daí começava outros planos, e outros planos, e outros planos, e aquela situação nunca se afrouxava, e eu sempre me sacrificando, sempre eu sendo companheira, e daí chegou um momento em que eu pensei, não tá certo isso. Porque eu sofria, assim, abuso patrimonial, né? Eu trabalhava, mas quem gerenciava toda a conta da casa e todo o nosso dinheiro era ele.
Então eu tinha que pedir dinheiro para fazer as coisas. Então eu não podia ir no salão, eu não podia comprar uma roupa sem pedir o dinheiro exatamente quanto que eu ia gastar. E se ele autorizasse? Exatamente. E daí aquilo foi acabando comigo. Eu fui ficando triste, eu fui ficando doente, chateada, eu percebi que tinha alguma coisa que não estava dando certo. E aquilo foi me enfraquecendo e eu pensei que precisava de ajuda. Daí que eu comecei a pesquisar na internet, achei os seus vídeos e comecei a assistir para ver se tinha algum tipo de orientação, algo que me desse força para continuar, para saber no que eu estava errando, que eu pudesse consertar, porque nunca me passou pela cabeça terminar aquele casamento. E sim, ajustar as coisas para que a gente continuasse, para que aquilo continuasse dando certo. Tá. E em relação aos teus filhos, você tem 3 filhos. Sim. No início você disse que estava tudo bem. A partir do momento que você começou a perceber que não estava tudo bem, você ainda achava que era você que tinha que fazer alguma coisa para aquilo continuar funcionando. E nessa época você já tinha 2 filhos. Por que você decidiu ter um 3º filho com um homem que você já percebeu que não era o homem da sua vida? Então, eu sempre quis ter esse filho. Era uma coisa que eu tava planejando e mesmo não gostando, sabendo já que meu marido não era o amor da minha vida, não gostando mais dele, eu tomei essa decisão sozinha. Eu pensei, não, eu quero ter esse filho, eu vou ter esse filho, porque era um plano meu. É uma coisa que eu fiz pra mim. Ele não sabia, mas era uma coisa que eu queria e eu fiz pra mim. E hoje você cuida dos seus filhos, pelo que você me falou, assim, também tem um pouco de dificuldade na educação deles justamente porque você sempre foi submissa. Então, automaticamente, você já estava permitindo que os teus filhos tomassem, mesmo ainda crianças, tomassem o papel do seu marido, ditando regras dentro da sua casa, né? Sim. E vale lembrar que, com mais uma consultoria comigo, a gente conseguiu alinhar isso e hoje a Letícia tá tendo, assim, a vida que ela sempre quis, sabe? Ter a casa dela, educar os filhos da maneira que é correto educar e não da maneira que ela achava que tinha que educar esses filhos. E tá tudo muito legal, por isso que a gente acabou virando amigas, assim, a gente conversa muito por causa disso. E essa questão, uma vez você me falou, não sei se você quer contar, porque assim, a ideia aqui não é ela expor ninguém, nem se expor, nem expor os filhos dela. A ideia aqui é ela mostrar para vocês que estão assistindo que muitas podem estar passando por isso e não sabem. Qual o termo que você usou? Alienação patrimonial. É abuso patrimonial, né? Que é abuso psicológico, abuso patrimonial, abuso físico. Que é quando a mulher trabalha e o dinheiro não é dela. O dinheiro vai para um fundo administrado pelo marido. Isso não teria problema se fosse o que sobrasse, né? Mas era todo o dinheiro dela. Ela não tinha direito a tocar nesse dinheiro. E eu lembro até hoje um dia que ela me mandou uma foto da mesa cheia de compra de supermercado, assim, e daí eu falei, foi as compras, e ela falou assim, nossa, como é bom ir no supermercado, e daí eu falei, credo, eu detesto. Ela falou assim, mas eu nunca tinha ido, nunca me permitiram escolher o que comer, nunca me permitiram escolher o que comprar. Ele só chegava, trazia as compras, eu tinha que guardar e aceitar o que ele comprava com a merreca que ele queria gastar, né? Porque existe uma diferença entre a pessoa ser rica e a pessoa ter dinheiro. Ele só tinha dinheiro. E você atribui esse ódio que ele despertou por você quando você decidiu se separar a ter que dividir os bens, que na verdade metade era seu. Você atribui assim que ele relutou muito mais por causa dos bens ou porque ele queria continuar o casamento? Os bens foi uma coisa que pesou bastante pra ele, sempre preocupou demais com dinheiro. Ele, quando ele via que estava junto comigo, ele podia potencializar e ganhar muito mais do que ele ganha sozinho. A partir do momento que eu acho que ele viu que sem ele ia ganhar metade do que ele estava ganhando, porque ele ganhava o meu dinheiro, né? Então ele ia ganhar metade, ele não ia ter aquela pessoa assim que ia fazer ele juntar todo aquele dinheiro, né? E daí, pra ele, o fato de ter que pagar a pensão, pagar um lugar para os filhos dele morar e ter uma casa que ele precisava morar para pagar as contas dele, também na cabeça dele é aquele desperdício de dinheiro jogado fora, sendo que podia estar pagando tudo numa coisa só, né? Não, o dinheiro sempre foi o ponto principal
principal, assim, foi o que minou o casamento, foi a questão do dinheiro. A falta de dinheiro, escassez de dinheiro, querer guardar muito dinheiro, nunca ter dinheiro pra nada, não poder sair fazer um lanche, não poder comprar nada novo, trocar de carro, tinha que ficar andando com um carro velho, apertado, sempre economizando em tudo, em prol de um futuro, em prol de ter lá no futuro um conforto que não chegava nunca, e o tempo ia passando e esse futuro não chegava, e eu tava cansada já, e isso me fez desistir. Ok, ele era uma pessoa gananciosa, não uma pessoa ambiciosa. E ele nunca, vocês poderiam ganhar 10 milhões que ele não ia te dar esse conforto. Porque tudo pra ele é desperdício. Provavelmente ele vem de uma família onde as pessoas esbanjaram e perderam tudo e ele se via naquilo. Das pessoas não terem controle, provavelmente já vem, né, de família. Mas e me fala uma coisa, você comentou comigo, né, na consultoria. Depois, se você não quiser que eu faça a pergunta, a gente pede pro nosso Álvaro editor cortar. Mas eu queria te perguntar, porque você comentou comigo lá que você era muito mal falada quando jovem, porque você achava que você era uma mulher promíscua. Você pode falar um pouquinho a respeito disso? Assim, como eu sempre estava em busca de um namoradinho, né? Então eu conhecia uma pessoa, ficava, não dava certo, a fila andava, né? Eu conhecia outra, ficava com outra, não dava certo. Que é super normal. Só que como eu morava assim numa cidade muito pequena, as pessoas se conheciam, então os meninos falavam, não, mas aquela menina ali eu já fiquei. Não, mas aquela ali fulano já pegou. Não, mas aquela ali, é só você chegar nela que você consegue, porque ela é muito fácil, né? Então com aquela ali todo mundo fica, aquela ali ninguém leva a sério, aquela ali não é pra namorar porque ela fica com todo mundo. Então vieram me falar que eu tinha caído na boca do povo, assim, né? E que ninguém me levava a sério por causa disso, que era por isso que eu não arrumava namorado. Você permitiu que as pessoas tirassem totalmente o teu valor porque você estava procurando uma pessoa que te valorizasse. Olha que louco isso, né, gente? É aquela história, né? Os homens com seu machismo, eles querem uma mulher boa de cama, que saiba o Kama Sutra de cor, mas tem que ser virgem. Porque a gente adquire experiência com o passar do tempo. E aí você acabou caindo nas garras de um homem totalmente inexperiente e que nunca te satisfez realmente sexualmente. Não no sentido de, ele tinha que me dar prazer, mas por conta de crença de que mulher que faz isso é uma vagabunda, mulher que faz isso não merece casar, essas coisas todas. Então, ele casou com você, atribuindo a você aquele papelzinho de santa, e você tinha que ser essa santa. Além de tudo, você não tinha uma vida sexual satisfatória, porque você não podia ser você. É isso? Estou certa? Tá certo. Eu não podia ser eu. Se eu fosse assanhada, se eu falasse sacanagem, se eu quisesse assistir um filme mais picante, o meu próprio marido me julgava, me taxava de puta, de piranha, que ele não sabia que eu era assim. Enfim, eu sentia um preconceito, assim, eu sentia que eu estava sendo julgada, que eu estava sendo chamada de vagabunda pelo meu próprio marido, sendo que eu não sou, que eu não era, né? Mas você então aí não se sentia culpada, você só se fechava. Sim. Você pensou alguma vez em traí-lo? Sim. Já? Sim. Mas nunca fez? Não. Não fez porque achou que não valia a pena, ou porque era errado, ou porque era pecado, ou qual o motivo? Porque nunca tive oportunidade. Ai, meu Deus! Se o DiCaprio aparecesse com a mala cheia de dinheiro assim na minha porta, na hora que eu tinha traído ele. Olha, mas vejam, né, gente, que às vezes é melhor a gente terminar. Eu acho que você não se arrepende de não ter traído. Ao contrário, né? Hoje eu sei como é que tá a tua vida, né? Eu sei que você está mega feliz vivendo assim coisas que você não imaginou que fossem possíveis, mas eu acredito que foi melhor você não ter traído. Você não carrega mais uma culpa no teu histórico, né? Verdade. Porque já teve muita culpa em cima de você. E aí você fala, eu traí porque a culpa é dele, não, né? A escolha sempre é ser sua. Então eu fico feliz que o DiCaprio ficou lá longe e não apareceu lá na tua cidade com a malinha. Bom, mas então essa parte sexual, assim, eu sempre falo para as mulheres, não façam sexo sem vontade,
não vão pra cama pra fingir. Você fingia ou ele sabia que ele só tava te usando? Eu nunca fingi. Ele sabia quando eu sentia prazer. Ele perguntava pra mim se eu queria me sentir prazer, né? E quando eu falava assim que não, pra ele tudo bem. Ele continuava enfim. Mas era angustiante fazer sexo? Muito ruim, porque eu tava fazendo com uma pessoa que eu não amava, que eu não gostava, que eu não sentia tesão, não sentia desejo. Era por obrigação mesmo, era pra cumprir com o meu papel de esposa, porque ele me cobrava, né, que se eu não fizesse, ele ficava muito nervoso, e daí o nervosismo dele ia acabar descontando nas crianças. Que ódio! Ele usava a própria esposa como um lixão. Não, eu preciso que você abra as suas pernas, meu bem, porque eu estou estressado e eu preciso jogar isso em você. Você nunca via como isso, você achava que era normal, né? Que eu achava que o homem, né, ele tem essa necessidade maior e constante. E você não via que você tinha essa necessidade? Não tinha ninguém pra você descarregar que valesse a pena? Não, do meu lado, acho que eu tava sempre muito cansada, e eu não pensava nisso, eu só pensava que eu não queria mais aquilo pra mim, assim. Na verdade, ter que fazer sexo já era uma coisa, assim, que eu não queria mais. Não é nem com ele, nem com ninguém. Era uma coisa que tava me pesando já. Tem que fazer mais aquilo, juntando todas as atribuições que eu tinha pra fazer no meu dia, né? Eu tô rindo dela porque depois que eu fiquei sabendo que ela tinha se divorciado e tal, e a gente conversou, ela disse: eu não quero mais saber de homem, eu nunca mais quero casar, eu não quero mais saber de nada, eu nunca mais vou fazer sexo, porque pra ela o sexo era horrível. Até que um DiCaprio do Paraguai apareceu na vida dela e com as dicas da Sil, pare que eu vou mostrar pra vocês se você não parar de fazer essas coisas. Ela tá descrevendo o Capitão América. E aí, com as dicas da nova amiga Sil aqui, ela... Sabe assim, o que mais eu adoro na Letícia? É que ela é uma pessoa, assim, que sempre me ouviu, sabe? Ela sempre me ouvia. Ela tinha crença saindo pelos poros, sabe? Assim, crença de tudo, de dinheiro misturado com coisas relacionadas a Deus, punição, medo, pecado. Ela tinha, assim, um turbilhão de coisas que enfiaram dentro dela que chegava a dar pena, mas o mais legal é que ela não me questionava. Ela sempre ia lá, ela estudava, ela anotava, ela comprou Metamorfose, ela começou a fazer as coisas, e ela me manda foto com os negócios, tudo. E eu acho isso o máximo. E aí, quando chegou nessa parte sexual, ela prestava atenção, tipo assim, uma aluna sentada na primeira fila de uma palestra e colocou em prática. Então, hoje você pode dizer que você tá vivendo assim aquele sonho sexual, porque a gente sabe que você não é besta de se apaixonar também, né? Nessa altura da vida, não que não seja bom, mas eu acho que hoje o teu foco são os seus 3 filhos, a sua carreira, né? Que você me falou que você está investindo na sua carreira né? Mas essa experiência você tinha que viver, né? Essa experiência com um homem muito mais novo, muito mais viril, muito mais tudo. Você quer falar ou já falei tudo? Um homem safado, na verdade, né? Que faltava, mas era aquela safadeza, assim, né? Aquela malícia, aquele jogo, aquele sedução, aquela coisa quente, assim, né? Que faz a energia circular. Isso, e que há muito tempo, eu acho que nunca eu sentia. Que é uma coisa que eu sempre desejei, mas que no meu casamento eu não podia fazer, porque eu era recriminada, né? Então agora que eu sou uma pessoa livre, eu posso viver aquela experiência assim que eu sempre quis. E hoje você casaria novamente? Não. Não. Você colocaria um homem pra morar com você novamente? Não. Viu? Agora vocês entendem quando eu falo assim, gente, eu tô sozinha porque eu quero. E vocês acham, não, tá sozinha porque seus relacionamentos nunca deram certo. Eu acho que se a Letícia tivesse casada, o que muitas poderiam falar assim, ela deu certo, não, eu chamaria de fracasso. Porque eu acho que o maior fracasso é você não ter coragem de encerrar um relacionamento falido. Eu acho que a mulher que mais fracassa é essa mulher que não tem essa coragem que você teve, apesar de
tudo você enfrentou, porque era um homem que te controlava por todos os lados, controlava o seu financeiro e você não teve medo. Você enfrentou tudo aquilo com 3 crianças pequenas. Mas demorou muito, sabe, Sil? Aquilo foi uma ideia que foi crescendo na minha cabeça e aos poucos eu ia trabalhando naquilo. Eu ficava pensando como é que eu ia sair daquela situação sem prejudicar os meus filhos, porque os meus filhos foram que sempre mais pesaram, assim, porque eu não queria que eles fossem prejudicados e eu não via saída. Eu assisti os seus vídeos, fiz a consultoria com você e eu ficava pensando no que você me falou e eu não enxergava saída. E daí quando eu vim aqui e tomei aquele café com você, eu não sei o que aconteceu dentro de mim, foi como uma sementinha que você colocou ali dentro do meu coração, que depois daquela nossa conversa eu não tive mais sossego. Foi a coragem que eu precisava. Eu dormia todo dia com aquela inquietação, com aquela vontade de arrancar aquelas cordas, de me sair gritando, de me desamarrar daquilo. E aquilo foi crescendo. E mesmo assim, ainda demorou 2 anos para eu chegar no pedido do divórcio. Porque por mais que eu fui conquistando a minha liberdade financeira, porque daí ele percebeu que eu estava indo para esse caminho, mesmo tendo daí a liberdade financeira que eu sempre quis, ter que ir pra cama com aquele homem já não dava mais. Foi assim o que me fez chegar e pedir o divórcio. Porque eu podia ter a minha liberdade financeira, eu podia ter certeza que tudo mudou, que ele ia ser diferente, mas ter que me deitar com ele de novo, não. Eu decidi que eu não ia mais fazer isso e que eu ia colocar um fim no meu casamento. Você sabia que muitas mulheres que ficam nessa, que não tem coragem e continuam tendo exatamente a vida que você tinha, elas ficam doentes? Elas ficam doentes, elas estão sempre com infecção urinária, candidíase, endometriose, corrimento, não para, sabe? Não para, porque é muito sofrimento, é muita energia acumulada, porque a relação sexual saudável é aquela onde existe desejo dos 2 lados, existe uma satisfação plena entre as pessoas envolvidas, e quando existe o orgasmo, que é o ápice do prazer, é quando toda essa energia flui e expande. Se essa energia não expande, ela fica nessa região aqui do chakra básico, aqui esplênico, ela fica ali, te consumindo e te corroendo. E é uma energia corrosiva. Por quê? Porque ela não consegue fluir. É isso que acontece também quando a gente faz sexo casual, porque aquela pessoa que tá fazendo o sexo casual, ela não te conhece, ela não te respeita, ela só está ali para tirar o estresse, para ter um orgasmo. E aí as mulheres podem falar, mas eu também só queria isso. Então você também estava usando o outro e a energia não expande. Ela não expande porque precisa ter o mínimo de respeito e amor na relação sexual. Então eu acredito que se você não tivesse tomado essa decisão, talvez hoje você também estivesse doente, não só com esse tipo de doença que eu falei, mas já é comprovado que vários tipos de câncer na mulher vêm a partir desse sofrimento, dessa energia mais densa, né? Uma vibração muito baixa, e as células sentem essa vibração, então automaticamente elas começam a adoecer. Sim, isso daí já foi comprovado pela USP, não tô inventando, tá? Eu ainda vou conseguir esse artigo aí para trazer e ler para vocês exatamente como é, mas o que importa é que já foi comprovado que mulheres submissas, infelizes e que fazem sexo por obrigação e sem vontade, adoecem sim. Você tem algum recado para passar para as mulheres que estão ouvindo a sua voz? Sigam Silvana Henry. Isso elas já fazem, querida. Então, assim, a Silvana, ela me deu coragem, me apoiou, sempre falou verdades as pessoas elas não podem achar ruim de escutar a verdade, né? Não podem ver aquilo assim como uma crítica para ofender, não, tem que enxergar os próprios erros e começar a tomar atitudes para mudar a sua realidade, né? Então, eu fui seguindo você, seguindo teus conselhos, e sempre pensei bastante antes para tentar sair da melhor forma possível, sem fazer aquilo de uma maneira explosiva e sem pensar. Então, a minha dica
foi ver o teu exemplo e pensar, não, então eu também posso. E aquela questão das crenças, começar, não, tudo vai dar certo. Eu tô cuidando de mim, É o amor por mim que vai abrir os caminhos. Exato. O amor próprio é o que abre os caminhos. Mas um ponto importante aqui, que nem você e nem eu tocamos ainda, é que foi mais fácil porque você tem independência financeira. Então isso é muito importante. Eu tenho um vídeo no canal que chama Planeje sua fuga antes de pedir o divórcio. O que que é isso? É não ficar chutando o balde, latindo para todo lado, cuspindo para todo lado e depois ter que baixar a orelhinha e dormir com o cara porque você não tem para onde ir. Então, esse ponto eu acho muito importante. Para mim foi muito mais difícil porque eu não tinha uma carreira, eu não tinha independência financeira. Então eu continuei dependendo do homem que me traiu e que eu não queria mais. Ainda bem que, acho que através da minha energia, eu acabei atraindo um homem, um pai para os meus filhos que não nos desamparou. Mas muitas mulheres, quando o cara é um narcisista, o que não era o caso do meu marido, ele não era narcisista, ele não era psicopata, ele era uma das pessoas mais bondosas que eu já conheci, que tirava dele para dar para os outros. Então, não era o meu caso. Mas muitas mulheres que estão casadas com homens narcisistas, eles usam isso ou para aprisioná-las ou para destruí-las. Então tem que tomar muito cuidado quando você decide casar e abrir mão da tua independência financeira. Eu acho que isso é bem importante. Fico feliz, Letícia, não posso te dar um abraço, sinta-se abraçada aqui na frente da câmera, mas realmente a gente quer preservar e eu quero fazer um convite para você que mora ou aqui em Guarapuava ou mora próximo daqui, que queira vir aqui nos contar alguma história, sendo sua ou de outra pessoa. A gente vai manter a tua identidade. No caso da Letícia, ela veio pra cá, né, se dispôs, eu convidei, eu falei, quer contar aqui? Eu quero, ela veio. Mas se você não mora muito longe ou até mesmo mora aqui em Guarapuava e quer vir aqui conhecer a minha casa, gostou da minha casa? Sim. Igualzinho nos vídeos? Sim, é linda. Então, venha e aí a gente vai preservar a tua identidade. Bom, gente, era isso então. Esse vídeo ficou enorme aqui, mas eu acho que muito rico de experiências. E agora nós vamos fazer um cafezinho aqui, bater um papinho aqui antes da Letícia voltar para casa dela. Um beijo! Tchau, pessoal.